Oi, Marta. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, dentro do possível. Que bom. Eu Diga, tenho como uma é que eu dúvida. posso te ajudar? Então, é o seguinte: meu penúltimo exame no exame glicado deu 6,7, né? Nesse último agora que eu fiz em outubro, já deu 6,2, graças a Deus. E a de jejum que eu meço todo dia depende muito do meu sono e depende do que eu janto, né? Porque tem dia que amanhece 110, 112, 127, 130. É assim, né? Eu não durmo bem. Eu acordo muitas vezes à noite. Eu não consigo, não sei o que acontece. E por outro lado, eu tenho colesterol alto e a pressão também alterada. Então, quando a glicemia baixa, que nem foi esse último exame que a glicada deu 6,2, meu colesterol deu 300. Então, a médica às vezes fala que ela não entende o que acontece, sabe? Nem eu, se ela não entende, quem dirá eu? Quando eu consigo acertar o colesterol, a diabetes subiu, a glicemia subiu. Então, assim, uma balança, né? E eu não sei o que fazer. E Bom, eu vou ter. eu tomo metformina 3 vezes Eu ao ia dia. perguntar isso. Você toma. Quando você descobriu, estava quanto? Você começou a tomar o remédio? Eu estava com a glicada 6,8, glicemia de jejum 130. Foi o mais alto assim que deu num exame que você já começou a tomar remédio. Foi. Tá. Olha só, 130 é muito perto de 126, que é quando 125, que é o limite aí que a gente considera como normal, como pré-diabetes, na verdade. É, Aí, a partir de 126, considerado pré-diabetes, considerado diabetes. sim. Só que é claro que não é assim, é um consenso que chegaram, né, para poder oferecer um diagnóstico, mas eu acredito que 130 está mais perto do normal, do pré-diabetes, do que do diabetes que depende de remédio, do diabetes que possa vir a depender de insulina. É, Então, o que eu acredito? Que é muito possível reverter o quadro, mesmo já estando dentro do diagnóstico de diabetes. Eu é, acredito que é possível ter a reversão fazendo a mudança de estilo de vida adequado. Porque qual que é a recomendação quando se tem esse diagnóstico, né, do pré-diabetes? Como eu falei, 130 para mim está mais perto do pré-diabetes do que do diabetes que não é, tem cura. Então, está mais perto do pré-diabetes que tem reversão do que o diabetes que não tem cura. é, E qual que é a recomendação aí dos órgãos de saúde nacionais e é, internacionais? É que se faça uma mudança de estilo de vida por 6 meses, é, não reverteu, faz uma mudança de vida, faz os ajustes, né, por mais 6 meses, é. e aí sim, se não reverteu, entra com remédio. Então, não é assim, deu o diagnóstico ali, né, de 125, 130, já entra com remédio. Pelo menos não, eu acredito que não precisaria ser assim. Peraí, tá mais perto da reversão do que da do diabetes incurável. Vamos ver um caminho aqui para mudar o estilo de vida sem precisar, sem recorrer aos remédios já de cara? Só que é claro que os profissionais entendem que muitas pessoas tentam mudar o estilo de vida. Só que essa tentativa geralmente é uma tentativa inadequada, muito custosa, muito difícil, muito sofrida, onde se tenta cortar o carboidrato, se Ah, tenta cortar os doces, né? Se tenta sair do sedentarismo de uma forma muito agressiva, isso. né? E aí caminha, não, tem que caminhar todos os dias e tem que fazer academia e as pessoas esquecem de às vezes incluir 2 vezes por semana de um alongamento bem feito para relaxar o corpo, né? De começar a caminhada aos poucos, caminhando 10 minutos por dia. É, E aí a pessoa volta no médico e fala: doutor, doutora, eu tentei mudar o meu estilo de vida é, e eu não consegui. Só que
a maioria dos médicos nem tem tempo, nem conseguem fazer isso. Muitos, às vezes, não têm disposição ou não querem, não sei o que acontece, né? Cada um tem seu motivo. Não entra na vida da pessoa para entender, né, quais foram as mudanças que ela tentou fazer, né, como é que foi esse processo, se foi tranquilo, se foi sofrido. Peraí, se foi sofrido, vamos tentar de um outro jeito para ser mais leve. E aí não se respeita esses 6 meses, retorno e mais 6 meses. O médico já vai logo dando remédio, que é mais fácil, e, né? Só que percebam que não reverte, porque, olha só, não resolve o problema, porque você está tomando a metformina. Quantas vezes por dia? 3. 3 vezes por dia. E a glicemia de jejum continua alterada. A hemoglobina glicada abaixou? Abaixou, talvez esteja evitando picos. Mas se a gente não for na raiz do problema, o que acontece? Ela volta a subir, a glicemia de jejum continua alterada. E se a glicemia de jejum está alterada, mesmo você tomando remédio, os riscos de ter complicações lá na frente, eles continuam. Então, a gente tem que atuar ali na raiz do problema, nos hábitos, né? Cuidar do sono, cuidar da alimentação. E me conta o seguinte, Marta, eu quero saber o seguinte. Sim, além do remédio, está fazendo alguma coisa com relação à alimentação, atividade física, para melhorar a sua glicemia? O que é que você tem feito? O que é que você já tentou? A alimentação eu até que consigo controlar bem. Antes, eu seguia assim, cortei os doces, eu usava muito adoçante. Eu seguia até mais ou menos. Eu comia a quantidade bem pouca de carboidrato, né? Porém, eu me sentia muito fraca. Parecia que faltava energia, sabe? Eu vivia cansada, né? Sim, falta energia, né? É? Não é que parecia, que faltava mesmo energia. Verdade. Aí eu falei, não, tá errado, tem alguma coisa errada. Daí eu comecei a consumir menos, mas com tudo. Aí eu voltei ao normal, sabe? Agora eu tenho disposição, agora até vai, né? Mas tudo um pouquinho, sabe? Bem controladinho. Aí eu ando vendo seus vídeos, né? Aí eu adoro pão francês. Gente, eu amo pão francês. Eu não consigo me acostumar com pão integral de jeito nenhum. Aquilo para mim... Sabe quando parece que você está comendo isopor? Olha, me dá até arrepio, não aguento. Sabe? Só de eu pensar me faz um mal. Aí eu como um pouco francês com ovo, com alguma coisa, de manhã. Tentei, juro por Deus que eu tentei fazer aqueles pão low carb. Meu Deus do céu. É fazer, comer um pedacinho assim e jogar tudo fora. Comprei farinha de amêndoas, comprei linhaça. A única coisa que eu gosto é a chia. Comprei a chia, comprei farinha de coco, comprei todas essas coisas. Só foi dinheiro jogado fora. Só foi dinheiro jogado fora, né? Sei como é. Gente, é horrível. Não sei como é que a pessoa fala que é uma delícia. É horrível. Falei, não é possível que eu não posso nem comer bem nessa vida minha. Não pode, não tá errado. Falei, a gente já não vive que nem a gente deveria. Ainda não vai comer? Exatamente. Aí eu peguei... Basta de sofrimento, né? É muito, gente, é muito sofrimento. Aí exercício é uma coisa que realmente eu não faço. Porque eu tenho artrose nos meus 2 joelhos. Se eu forçar um pouquinho só, eu morro de dor, né? Então, não é sempre que eu faço caminhada. Não é sempre que eu ando. Apesar que eu podia andar 10 minutos todo dia, né? Mas eu tenho medo. Sabe quando você pegou medo da dor? Então, exercício é a única coisa que eu não faço. E que nem eu falei para você, eu não sei o que acontece, que eu não durmo bem, sabe? Eu não durmo, né? Que o meu problema... Porque realmente, quando eu passo qualquer coisinha desse tamanho assim, parece que me afeta e altera, mas altera muito a glicemia de manhã, altera muito o meu sono, sabe? É uma coisa impressionante. Eu falei para ela que então acho que eu vou morrer assim, porque não tem como controlar isso, porque não tem jeito. Tem jeito. Sim, mas é um jeito que muitas pessoas, que está fora do radar, às vezes, de muitas pessoas. A própria preocupação com a glicemia, né? Essa preocupação de ficar medindo todos os dias para ver se subiu, o que será que eu comi?
Isso já altera tanto o seu sono, né, o emocional, que por consequência vai alterar o seu sono e vai alterar ainda mais a glicemia. Então, a preocupação, ela causa esse distúrbio de sono, distúrbio também na glicemia. E, de novo, a gente tem que ir lá para a raiz, né, do problema, para que a gente possa, por consequência, dormir melhor, ter a glicemia estável e nem precisar ficar medindo todos os dias para controlar a glicemia. Tá? No seu caso, eu acredito que não é necessário, porque quando é necessário a gente realmente ficar controlando a glicemia? Quando a pessoa é dependente de insulina, ela precisa medir para dosar a insulina. Tá? Mas no seu caso, nesses números, que não tá 200, não tá 300, não tá super alterado, você pode fazer o controle a cada 6 meses, né? De acordo com a orientação do médico. Não precisa ficar medindo em casa, não. Não há necessidade disso. O que é que você tem que observar diariamente, né? Meu sono melhorou? Como é que eu estou me sentindo hoje? Como é que eu acordei? Quais atividades físicas eu consegui fazer hoje? Ou o que eu posso fazer de atividade física hoje? Porque daí a gente atua ali na raiz do problema, tá? Que são nas coisas que afetam o funcionamento do seu corpo. Quando a gente consegue melhorar o funcionamento do corpo, deixar esse sistema mais redondinho, igual roda de bicicleta. Imagina uma roda de bicicleta torta. Ela não roda, né? Ela vai, né? Ou fora dos trilhos, um trem fora dos trilhos, ele não anda. Então, primeiro a gente bota o trem em cima dos trilhos. Primeiro a gente deixa a roda da bicicleta redondinha para o seu sistema, para o seu corpo fluir, funcionar redondinho, né? E aí a glicemia, o sono, tudo isso vai ser consequência desses bons hábitos, tá? Mas eu vou voltar um pouquinho, eu comentei isso porque a médica falou aí da questão do emocional, né? Mas eu vou voltar um pouquinho no que você falou do colesterol, dessa relação. Melhora a glicemia, piora o colesterol. Melhora o glicerol, melhora o colesterol, piora a glicemia. Isso pode acontecer e é comum acontecer porque quando a gente tenta melhorar a glicemia focando na alimentação, em cortar carboidratos, que foi o que você já tentou fazer, né? Vou diminuir o carboidrato. Você diminui o carboidrato, você acaba aumentando o consumo de gorduras e proteínas. E quando essa gordura e proteína é de origem animal, aumenta o consumo de ovos, aumenta o consumo de laticínios, aumenta o consumo de carnes, você vai aumentar provavelmente a taxa de colesterol do seu sangue, porque o colesterol ele vem de gorduras animais. Certo. Tá? Se eu diminuo a quantidade de gordura, que às vezes o médico fala, precisa diminuir as gorduras para diminuir o colesterol. Aí você diminui a quantidade de proteínas e gorduras, né? Diminui a quantidade de ovo, diminui a quantidade de carne, diminui a quantidade de manteiga, de laticínios. Você acaba compensando, aumentando ou ficando desproporcional, né? O consumo de carboidratos. E aí sobe a glicemia. Porque para você ter um índice glicêmico menor dos alimentos, precisa ter a gordura e a proteína. Então, se você diminuir a quantidade de proteína e gorduras, a tendência é que as suas refeições fiquem com um índice glicêmico mais elevado e isso aumenta a glicemia. Tá? Então, essa relação colesterol-glicemia, ela pode acontecer sim. E pode ser por isso que que aconteceu isso nos seus exames. O que a gente pode fazer nesse caso? Você não vai precisar cortar a gordura animal para melhorar o seu colesterol. Você só vai fazer isso que você falou que estava fazendo. Diminuir a quantidade. Então, ao invés de 2, 3 ovos no dia, 1 ovo no máximo por dia, né? Ao invés que uma gema de ovo já tem a quantidade de colesterol que nosso corpo precisa por dia. Então, a gente tem que tomar cuidado para não exagerar nos ovos. Carne, né? Carne
carne de frango, carne de porco, carne de boi também são alimentos ricos em colesterol. Precisa cortar, Gi? Não. Diminua a quantidade. Quando você olha para a sua semana, você pode pensar, peraí, eu estou consumindo muitos ovos e muitas carnes de boi, de vaca, de boi, de porco e de galinha, né? De ave. Então, eu diminuo um pouco essa quantidade e incluo os peixes, incluo grãos, incluo cereais, que também vão me fornecer proteínas e gorduras de origem vegetal, azeites, tá? Assim. E aí, com isso, você diminui o colesterol, porque você está diminuindo o consumo de gordura animal e você aumenta, melhora o índice glicêmico das refeições, né? Melhora o índice glicêmico das refeições e aumenta o seu colesterol bom, que ajuda também no bom funcionamento do seu corpo. Tá? Então, o que você deve cuidar é isso. Diminuir gordura de origem animal, não precisa cortar, diminuir. E às vezes eu falo isso, a pessoa fala, nossa, a Gi falou que eu não posso comer nada. Não é isso. Diminuir, tá? Diminuir a quantidade e aumentar a quantidade de grãos, né? Ervilhas, grão de bico, oleaginosas, feijões, que também tem proteína, castanhas, que também tem gordura. E aí, esses alimentos, eles vão fazer com que o carboidrato fique com um índice glicêmico menor. A sua refeição, na verdade, fazer com que a sua refeição fique com um índice glicêmico menor. E aí você vai poder colocar o pãozinho francês na sua rotina, né? Por exemplo, às vezes no jantar, você quer comer um lanche, mas você não quer pão integral, você não quer pão sem glúten, eu quero comer um pão francês. Então, o que você faz? Você pega o pãozinho francês, tira um pouquinho do miolo para diminuir um pouquinho mais o carboidrato, mas pega o seu pão francês, não precisa arrancar tudo o miolo, não, só tira um pouquinho do miolo para diminuir um pouquinho a carga glicêmica. E aí você recheia esse pão, que tal com um patezinho de atum, né? Ou um queijo, uma saladinha junto. E você faz aí a sua refeição, o seu jantar com um lanche, comendo pão francês. Você, mesmo sendo à noite, não tem problema. No seu café da manhã, né? Você pode combinar o seu pão francês com queijos, com iogurte, com frutas, com casca. Tudo sem exagero nas quantidades. Há muitas vezes a glicemia aumenta porque a gente acaba comendo mais do que a gente precisa também. Né? Então, a gente tem que observar os sinais do nosso corpo, diminuir as porções, comer devagar, e você fala, poxa, eu fiquei satisfeita comendo menos. E essa permissão que você se dá de comer as coisas que você gosta, essa permissão que você dá de comer de ter uma alimentação variada, né, no seu dia a dia, vai te trazer tranquilidade. Vai te trazer um sentimento de confiança, de tranquilidade, que, por consequência, vai fazer com que você tenha um sono melhor, com que a sua glicemia fique mais estável. Percebe? Vai te dar essa tranquilidade emocional que a médica falou que pode estar influenciando o seu sono. Que ela disse, né? Porque eu tive um problema muito sério de depressão, né? Bem sério. Aí depois disso é que desandou tudo, sabe? Não conserta uma coisa, conserta a outra, conserta. Ai, que vontade de largar tudo. E outra, eu tenho uma necessidade de doce, meu Deus do céu, mas à noite. De dia. Olha só, essa necessidade de doce, eu tenho vários relatos de alunos de uma coisa que acontece que é muito interessante. Existe uma frase que eu gosto de usar bastante, que é restrição gera compulsão. É verdade. Né? E gratidão gera satisfação. Quando você tá tranquila, grata, fala, nossa,
tudo certo, né? Tá tudo bem, eu preciso agradecer, o sentimento é de satisfação. E quando você tenta ficar se restringindo, ou com aquele sentimento de não posso, não devo, né? Isso faz mal, é a restrição. E essa restrição, ela aumenta o nosso desejo por aquele alimento. Quando a gente sai desse lugar de restrição, de medo, de culpa que acompanha também, né? Porque daí às vezes você dá uma escapadinha, come um doce e já bate aquele sentimento de culpa, tipo, eu não devia estar fazendo isso. Mas quando a gente sai desse lugar de medo, de culpa, de frustração, e a gente vem para um lugar de eu posso, eu me permito, né? Tá tudo bem. O sentimento passa de culpa, medo, para um sentimento de gratidão, de satisfação. E aí, quando você come o doce, nesse novo estado de tranquilidade, de gratidão, de satisfação, um pedacinho você vai ver que vai ser suficiente. Eu tive um relato de uma aluna, que já é aluna já há algum tempo, né? Desde o início do ano. E ela super agradeceu, e ela estava dando o relato dela com relação aos doces. Ela falou, agora, antes eu tinha muito desejo por doce, eu tinha vontade de ficar beliscando, eu tinha vontade de ficar comendo doce toda hora. E agora eu tenho um sentimento de que eu como um pedacinho e eu já não consigo comer mais. Sabe, aquele pedacinho já é suficiente. E parece que se eu comer mais, né, eu vou ficar enjoada. Então, olha como muda, né? Ela não deixou de gostar de doce. E ela não fez nenhuma restrição, muito pelo contrário. Eu ensinei ela a se permitir, a comer o doce quando ela tivesse vontade, né? E da forma ali que ela pudesse manter a glicemia estável mesmo comendo doce, que são coisas que eu falo aqui com bastante frequência, né? As combinações e tudo mais. E aí ela saiu desse sentimento de culpa, de não posso, de não devo, para um sentimento de tá tudo bem, eu posso comer o doce. E aí essa necessidade do doce, né, que você falou que eu tenho uma necessidade, ela diminui. Ai, que Ela bom. bate. Vou fazer. Né? E abaixa a ansiedade foi embora, né? Tô super tranquila. Então, isso é muito, muito, muito bom para a glicemia, para o seu sono. E aí, a consequência é a glicemia estável. Fez sentido o que eu falei, Marta? Fez. Te ajudei? Eu acho que é por causa disso que eu fico agoniada. Porque às vezes eu quero comer, aí eu falo, mas eu vou comer. Aí eu fico pensando, mas aí vai fazer isso. Daí quando eu quero, aí eu fico, né, segurando a vontade. Aí quando eu vou comer, eu como logo um monte. Você entendeu? Exatamente, tá vendo? Restrição gera compulsão. É verdade. É por isso. Aí a turma fala, mas você não faz isso. Quando eu faço um bolo, ai meu Deus, eu como ele inteirinho, não de uma vez, mas eu como sozinha, inteirinho. Tá vendo? E de repente, você vai perceber, conforme você vai mudando esse sentimento, né? Saindo desse lugar de não posso, não devo, não, né? Faz mal, para um lugar de tá tudo bem, se eu comer com tranquilidade, você vai ver que nem vai dar o bolo, você vai acabar tendo que dividir com alguém, pra você não jogar ele fora. Né? Porque vai sobrar bolo. Você vai ver que um pedacinho vai te satisfazer, você vai ficar tranquila, você vai continuar com disposição, né? Que nem você falou, né? Poxa, eu voltei a comer carboidrato, voltou minha disposição. Verdade. Então, como é que a gente mantém esse benefício do carboidrato? Que ele é fonte de energia, ele é fonte de bom humor também. É verdade. E como é que a gente faz, então, para ter esse benefício sem ter o problema do excesso? Porque até uma pessoa me escreveu no direct, quero dividir aqui com vocês, uma pessoa me escreveu no direct revoltada. Ela falou, como é que você tem coragem de divulgar isso? Os estudos mostram que açúcar e carboidrato simples fazem mal para a saúde física e emocional. E aí eu conversei com ela, né, e falei assim, os estudos não mostram que açúcar e carboidrato simples fazem mal. Os estudos mostram que açúcar e carboidrato simples em excessos e
dados fazem mal para a saúde. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de interpretar o que a gente vê, o que a gente ouve, para que isso não vire uma escravidão para a gente. Para que isso não seja um limitador de qualidade de vida. Porque o problema não é o açúcar, o problema não é o carboidrato simples, mas como a gente come e por que a gente come. Mais importante do que o que a gente come é como a gente come as coisas e por que a gente come. Muitas pessoas estão comendo para, às vezes, compensar, né? Compensar um sentimento ruim, compensar uma restrição, aliviar os problemas, aliviar as dores do dia a dia que todos nós temos, né? Igual você falou, né? Passei por um momento difícil, de depressão, e todos nós, em algum momento, passamos por isso. É importante a gente entender que o ser humano, ele está sujeito, né, a ter episódios de depressão, de ansiedade. E como é que a gente resgata, né, a nossa alegria, a nossa disposição, a nossa vontade de viver? Sabe como? Vou dar uma dica muito simples para a gente dar um pontapé inicial para, às vezes, sair, que pode acontecer com qualquer um de nós que está aqui. Né? A respiração. Trazer a mente para o aqui e agora, para o momento presente, porque daí aqui e agora você consegue reconhecer as bênçãos da vida. E aí, a partir desse reconhecimento, né, daquilo que há de bom na sua vida hoje, você se levanta. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente está presente. E para ficar presente, a gente começa com uma respiração. Uma respiração profunda, onde você fecha os olhos, puxa o ar pelo nariz, até não conseguir mais, e solta todo o ar pela boca. E você faz esse exercício simples algumas vezes. Então, toda vez que você sentir que você acordar com aquela, ai, não quero levantar, ai, não, né? Daquele sentimento de às vezes de impotência, às vezes de falta de ânimo, lembra da respiração. Fala, eu posso respirar. E aí essa respiração vai te trazer para o aqui e agora, onde você consegue perceber, poxa, né? Eu tenho um teto sobre minha cabeça, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho comida na minha casa. E aí você começa a reconhecer isso e agradecer, e aí o ânimo vai voltando. E aí tudo isso vai ajudar para que você tenha também tranquilidade na hora de se alimentar. Para que você tenha tranquilidade na hora de dormir. Então, tudo é um conjunto. É um conjunto. Né? Eu não posso Sempre trabalhar é um conjunto. Não posso trabalhar só na alimentação. Eu tenho que trabalhar na respiração, no sono, na mente. Exato. Você resumiu, é isso mesmo. Não é uma coisa só. Nosso corpo é um sistema. Nós vivemos num ecossistema. Né? E quando a gente quer fazer alguma mudança, quer melhorar a qualidade de vida, a gente tem que pensar dessa forma ecológica, vamos dizer assim. Né? É um sistema. Peraí, o ambiente, meu corpo, alimentação, atividade física, sono, ali tudo. E aí, dentro disso, é importante eu falar uma coisa também. Que a gente faz uma mudança por vez. Que a gente dá um passinho por vez. E esse passinho por vez vai te tirando do lugar onde você está e te levando para um lugar melhor. E ao mesmo tempo que você dá esse passo por vez, vamos imaginar aqui que você vai atuar na alimentação. Então, você vai pensar, bom, primeira coisa que a gente falou que é importante, uma das coisas que a gente falou que é importante é eu não sentir culpa com relação ao alimento. Então, você começa a trabalhar nesse sentimento de permissão com relação ao alimento. Isso vai fazer com que você coma menos, com que você coma tranquilo e se satisfaça com pouco. Então, se é esse o passo, é esse o único passo que você vai trabalhar agora. Vamos imaginar que você fala, não, física. Então, você foca na atividade física. A hora que você tiver dado um passo importante na atividade física, aí você se volta para outra coisa. É um lema fundamental dentro do meu método. Um passo por vez. Porque se você tentar mudar muitas coisas, né? Que, como você falou, é um conjunto. É um conjunto. Mas se você tentar
mudar tudo de uma vez, Dá certo. você pode ficar mais estressado, mais preocupado. Verdade. Tá? E aí eu vou te dar uma dica com relação também ao exercício físico, né? Que você falou, eu evito um pouco porque eu sinto dor, porque eu tenho artrose. Só que nesse momento você falou para mim só da caminhada, né? A caminhada. E de fato, muitos médicos mandam a pessoa caminhar. Por que a maioria dos médicos falam para as pessoas fazerem caminhada? Hoje está mudando um pouquinho, eles estão falando um pouquinho mais sobre academia, sobre musculação, pilates, né? Que é também bem recomendado. Mas muitos mandam caminhar, as pessoas começam pela caminhada. Só que a caminhada, para quem está sedentário ou para quem está numa idade, né, acima de 40, acima de 50 anos ou mais, né, acima de 60, de 70, a caminhada ela traz alguns riscos, que é o risco de queda, né, que eu até comentei aí que eu ia falar sobre isso, que é o risco de queda, é o risco de lesão, é o risco de ter dor nos joelhos, é o risco de torcer, né, o pé ou o joelho num degrau na rua. Então, e o risco de queda é muito perigoso, né, principalmente na rua. E aí, a caminhada talvez não seja a melhor opção para você começar. E talvez não seja a opção para muitas pessoas que estão aqui começarem. Porque a gente precisa começar com o fortalecimento. A gente precisa começar em ganhar flexibilidade, ganhar equilíbrio. E como é que a gente consegue ganhar força, flexibilidade, né? Que é você conseguir esticar o seu corpo, de você ter essa mobilidade. Como é que você consegue isso? Como é que você consegue equilíbrio? Com exercícios simples na sua casa. O simples exercício de você fazer que vai sentar numa cadeira e não senta. Peraí, eu vou ficar aqui perto da minha cadeira, eu faço que eu vou sentar na cadeira, mas não sento. Levo meu bumbum lá para trás para sentar na cadeira, quase encosto ali o bumbum na cadeira, mas eu levanto em seguida. Esse é um exercício de equilíbrio, um exercício de força, um exercício simples que todos podem fazer e que você, mesmo tendo artrose, pode fazer. Faz 5 repetições, depois aumenta para 10. Faz que vai sentar, mas não senta. Lembra do banquinho aí, né? O banquinho tá meio molegado. Faz que vai sentar, mas não senta. Levanta. Então, isso fortalece os seus músculos. Isso te dá equilíbrio, te ajuda a melhorar a sua percepção corporal. E aí, quando você resolver caminhar, quando você puder caminhar, você vai caminhar melhor. Esse exercício simples também te ajuda a ganhar massa muscular. E essa massa muscular, ela vai afastar os seus ossos. Essa massa muscular vai ajudar a hidratar as suas articulações. E aí, o que vai acontecer? Você vai diminuir o atrito nesses ossos. Então, você vai sentir menos dor. Tá? Então, quando você pensar em atividade física, não. Eu vou agora cuidar da minha atividade física. Começa com um exercício simples, em casa, de agachamento, né? Faz esse exercício da cadeira que eu falei, faz que vai sentar na cadeira e não senta, é um exercício de agachamento, é o mesmo exercício que a gente faz na academia, né? E a gente pode fazer em casa esse exercício com o peso do corpo, bem devagarinho, né? Se você tem problema de equilíbrio, deixa um móvel perto para você se apoiar. Mas a gente começa do começo, começa fortalecendo as bases. E aí depois a gente vai para a caminhada na rua, que ofereceria mais riscos para a gente. Tá? E aí, claro, a gente também tem os alongamentos, né? Que também é uma atividade simples a gente fazer, simplesmente esticar o corpo, né? Junta as mãos e estica até onde você conseguir. No outro dia você vai ver que você consegue esticar um pouquinho mais. Abre o peito, alonga o peito. Puxa um pouquinho o pescoço para o lado, alonga o pescoço. Puxa um pouquinho o pescoço do outro lado, alonga. Então, tudo isso, Marta, vai te ajudar, inclusive, a dormir melhor. Vai ajudar
a liberar hormônios do bem-estar. Tá? E eu espero, assim, que a gente falou muitas coisas aqui. Então, eu recomendo que você não fique preocupada agora em tentar absorver tudo que a gente falou. Não precisa. Fez sentido? Te ajudei, Marta? E muito sentido. Que bom. Eu espero que a partir de hoje você tenha noites melhores de sono. Eu também. Tá bom? Obrigada. Lembra do exercício da respiração. Tá bom.